Olha, eu acho que tem um conjunto de perguntas que, na verdade, não são diretamente para mim. Só queria insistir em um ponto que, muitas vezes, os fatores locacionais de atividades que geram viagem ou que acabam por estabelecer centralidade, no caso de Salvador, tem um grau de inconformidade impressionante. Agora nós olhamos aqui dois exemplos que eu mostrei, uma pizzaria em cima da cabeça de um viaduto, com estacionamento em cima da calçada do viaduto. Seguramente esse fator locacional ele não pode ser mantido, essa licença de funcionamento não tem como ser mantida. Extrapolando para coisas mais importantes, mais formalizadas, você tem uma escola que poderia ter um outro fator locacional, não precisa estar exatamente em cima de uma coletora, quase que com papel, uma coletora com papel de arterial 2, não é? E se a gente somar situações desses corredores lineares, não é? Existe um sem número de fatores locacionais em desconformidade com a legislação existente. E se isso for reforçado, nós vamos criar uma situação muito séria. Foi isso que eu tentei explicar. E fugindo da discussão das centralidades existentes e mostrando também, eu querendo mostrar, da dificuldade de se restabelecer ou de se encontrar novas centralidades por um sistema avassalador do território, do sistema de transporte. Né? Praticamente, o único fato positivo daquela quantidade de vias, metrô, não sei o que eu mostrei, é que está indicando para a gente que a cidade de Salvador vai ser muito mais segregada do que já é hoje. Só que agora ela está sendo planejada. E o transporte e o sistema viário, que poderiam ser fatores importantes na vertebração da estrutura urbana da cidade, ela gera estrutura urbana completamente desfora. Né? E foi esse aspecto que eu quis ressaltar. Agradecendo ao professor Luiz Antônio de Souza pela participação. Passar a palavra agora a Jacilene Cerqueira, já passando aqui uma carta de agradecimento pela participação no evento. Jacilene. Eu também acho que a maioria das perguntas, todas as perguntas foram voltadas para a doutora Tânia. Então, assim, eu só gostaria de ressaltar que o plano diretor de desenvolvimento de um município, ele não pode se basar num plano estratégico, isso tem que ficar claro. E em relação à centralidade, se uma centralidade implica em fluxos, a questão da mobilidade ela não pode ser tratada em segundo plano, ela não pode ser deixada para ser discutida como uma coisa secundária. Então, são coisas que foram amplamente batidas aqui, mas que eu acho que precisariam ser lembradas. Obrigada pela participação. Obrigado, Jacilene Cerqueira, e passando já a palavra à doutora Tânia Scofield, que já recebeu sua carta de agradecimento pela participação do evento. Bem, eu vou fazer o contrário, eu vou do fim para o começo agora. Doutora, é o seguinte, a operação urbana consorciada é um instrumento da política urbana, né? Me parece que o que a gente tem hoje no PDDU, o PDDU pode delimitar já as áreas que podem ser implementadas no instrumento da política operação urbana consorciada. E a operação urbana consorciada, como ela está hoje no PDDU, inclusive que eu acho que deva mudar, porque ela não é auto-aplicável, ela precisa de uma lei específica. Né? O que ela tem hoje no PDDU são duas áreas, uma área na orla e uma área ali me parece ali no calçado, acho que é na calçada, né? Ali na calçada. Então, assim, ela envolve a operação urbana consorciada, ela envolve não apenas, né, áreas que tem pelo princípio da operação, que tenha uma infraestrutura, né, ou que tenha
uma condição urbanística, né, que por alguma razão ela está ociosa ou está obsoleta, etc. e tal, e que você pode dar uma outra, não sei o nome agora, mas assim, fomentar essa área por conta disso e a partir de novas intervenções, né? Mas, por outro lado, o que é importante também na Operação Urbana Consociada é que você, a partir da Operação Urbana Consociada, você pode entrar em áreas que são áreas precárias, ou seja, ela tem que estar dentro do mesmo perímetro, de forma que o recurso da Operação Urbana Consociada contemple essas áreas que hoje são precárias. Né? Hoje a gente só tem 2 áreas, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco para ver, né, e discutir essa questão, se a gente continua com a Operação Urbana Consociada, né, e se a gente utiliza a necessidade de uma lei específica ou se a gente já incorpora no PDDU como já auto-aplicável. Eu acho que tem uma outra coisa na Operação Urbana Consociada, assim, a gente tem uma delimitação, talvez acho menos arriscado, que pela própria dinâmica urbana, isso aí pode sofrer uma mudança. Eu acho que talvez essa rigidez pode criar um risco, mas eu acho que ainda precisa dessa discussão, né? A outra questão é aquelas diretrizes do documento que eu recebi, está comigo. Eu acho que a grande dificuldade, inclusive, como o professor Leodoro falou hoje de manhã, a gente tem hoje um PDDU repleto de diretrizes, né? Repleto de grandes bandeiras. Se a gente olhar o PDDU, se a cidade fosse seguir aquilo ali, a gente teria outra cidade, né? Enfim, e aí, veja, por exemplo, só citando o exemplo que você deu aqui da superação da cultura do transporte motorizado, isso aí, na verdade, é uma mudança de cultura que você faz no processo, né? Que não é por decreto. A gente está vendo a grande dificuldade de tirar os carros do passeio, né? Assim, a crítica, a reação, os agentes da Transalvador são agredidos, alguns inclusive eles recuam com medo, né? Porque tem algumas, enfim. Então, assim, tem muita coisa aqui que é uma mudança de cultura. E a mudança de cultura é evidente que no território você vai implementando ações, intervenções, que obrigatoriamente, quer dizer, você vai implementando também uma mudança cultural, mas é um processo. Outras não, outras é só uma questão de estar aqui definido, né, no PDDU. Aqui não, lá no PDDU. Mas eu queria agora falar, aliás, porque me parece que foi mais a tônica dessa palestra da agora de tarde, que é a questão da participação, do planejamento participativo, né? O professor Luiz Antônio, ele disse o seguinte, que ao que parece a participação não está, ele disse o seguinte, muito pelo contrário, ele afirmou, a participação não está se inventando hoje, a participação vem de muito tempo. Isso é absolutamente verdadeiro. Né? Eu acho que o que está se inventando hoje é a prática da participação, porque eu acho que a prática da participação é muito difícil. Criar metodologias de participação, eu já criei algumas. Né? Em 1998, antes do Estatuto da Cidade, eu ganhei um prêmio de melhor projeto de urbanização de favela, né? Inclusive o segundo colocado foi o professor Xango, porque tinham 2 vertentes. Uma era metodologia, o outro era a proposta de requalificação da favela. Né? E a minha metodologia, que eu levei um 10, foi do governo do Estado da Bahia, quem lançou a concorrência, o concurso, né? A minha metodologia foi a metodologia de participação, enquanto que o segundo colocado tinha a metodologia da legislação, como é que se implicaria a legislação. E eu montei uma metodologia excelente, inclusive comecei a implementar naquela época, sabe, que inclusive os moradores que eram da ocupação de Ulisses Guimarães, assim, surpreendidos, e que a gente inclusive não terminou. Porque o próprio governo do Estado, eu fui contratada, porque eu ganhei o concurso, depois fui contratada, não conseguiu. Então, assim, metodologias eu já construí algumas, construí até na África.
né? A grande dificuldade é a gente implementar essa metodologia e que ela tenha repercussão, né? E que ela tenha a abrangência que a gente espera. A gente pode cometer erros, como a Marina aqui citou, um erro, né? Porque a metodologia, fazer participação não é fácil não. Agora a gente fazer, né, a crítica teórica da participação, essa é muito difícil. O que a gente está fazendo aqui de fato, né, por mais que algumas pessoas balancem a cabeça, o que a gente está fazendo de fato é construindo, né, um processo participativo. Né? Um erro que a gente comete, como o de que Marina citou, que vai para o site e no site você tem a informação de 2 endereços, né? Poxa, isso na verdade foi um erro da pessoa e a gente não fez a leitura última do site para saber se existia, né, se estava tudo correto. Né? A outra questão, assim, quando a gente fala que vamos jogar no site, ao mesmo tempo que o professor Luiz Antônio diz que boa parte da população não tem acesso hoje à informática, né? Eu diria que a gente não está trabalhando apenas com a mobilização através do site, a gente está fazendo a mobilização em campo, com as prefeituras de bairro, e eu aproveito para dizer que foi apresentado aqui pelo professor Luiz Antônio, não é unidades que a gente está trabalhando no PDDU, são prefeituras de bairro, unidade de planejamento da gestão do prefeito ACM Neto, ou seja, dessa gestão nossa agora. Não é a unidade, não tem nada a ver com o PDDU, a gente aproveita evidentemente muita informação do que está aí e os coordenadores dessa prefeitura têm sido, né, têm mobilizado, têm feito a mobilização nessas áreas. E por fim, eu queria, respondendo a Solange, eu vejo sustentabilidade em alguns eixos, né? Sustentabilidade ambiental, não é apenas sustentabilidade apenas na questão ambiental, sustentabilidade cultural, sustentabilidade econômica e sustentabilidade social. Ou seja, para uma cidade ser sustentável, ela precisa que ela tenha, né, incorpore mudanças e transformações nesses diversos eixos. E é isso que a gente está trabalhando. Obrigada. Agradeço a todos os presentes, participantes aqui da mesa. Agradecer também à plenária pelas perguntas. Em nome da SBU, agradecer também ao CREA pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E já de imediato, pedir ao professor Luiz Antônio que permaneça na mesa, processo de encerramento, e chamar a Solange Araújo aqui também. Muito obrigado a todos.